Ok, então vamos adiante. O que que a gente tem na sequência, né? A gente tem o aviso trabalhado. Eu acho que todos vocês talvez já viram que de uns, sei lá, de alguns anos para cá, a Sênior abriu esse item aqui do aviso prévio, né? Tem o cadastrar e tem o gerar, mas a gente sempre deve começar pelo gerar, que é melhor, tá? Porque daí ele encontra todos os dados, né? E realmente isso aqui atende duas necessidades, né? Atende essa do e-social, que seria para eu gerar o aviso prévio, para a gente poder fazer o envio do arquivo S2250, e também porque algumas empresas reclamavam que quando elas colocavam o empregado numa situação de aviso prévio trabalhado, elas perdiam o controle dele, assim, tipo, não era uma situação de afastamento que a gente queria, porque a situação de afastamento não funciona muito bem. Então a empresa avisava lá, você vai trabalhar até dia 1º do mês que vem. Mas como é que ele não tinha nenhum controle, tá? Onde é que eu vejo quem está trabalhando o aviso, sabe? E daí se criou aqui, ele fica cadastrado, e aí em cima disso aqui tu pode fazer consulta, relatórios e tal. Então ele também serviu para isso. E agora com o e-social, o que acontece? A gente vai ter que usar essa tela, principalmente no trabalhado, né? Ah, motivos é que, Renata, motivo não é a causa, né? O motivo você não precisa se não é pedido em nenhum lugar, sabe? Se você não sentiu necessidade até hoje. Porque, porque assim, ó, deixa eu ir lá no sistema e eu te mostro e a gente fala baseado. Houve alguns anos atrás, quando, sei lá, a maioria partiu assim dos sindicatos e que as empresas deviam dizer o real motivo da demissão. Então, quando a gente demitisse o empregado, tinha lá também uma resolução que o governo tinha assumido em relação ao OIT, a Organização Internacional do Trabalho, e que então a gente tinha que dizer o motivo real do desligamento, porque a causa ela é muito evasiva, né? Ah, saiu por pedido, saiu demitir sem justa causa. Mas daí, qual foi a causa? E aí eles começaram a colocar isso meio como uma exigência, assim. E aí nós colocamos o motivo aqui, eu acho até que ele já existia, mas ele começou a ser usado. Quando você chega aqui no cálculo da demissão, então você vê lá, motivo. Se você colocar o motivo aqui, ele vai listar, em algumas cartas de modelo de aviso prévio que tem aqui, ele vai listar esse motivo, sabe? E depois aquilo se esclareceu, os sindicatos também entenderam que não era obrigatório fazer isso, que só faz quem quiser, né? Que a gente já tem as causas e que no Brasil então a gente não precisaria botar. E aí meio que se abandonou. O item está aqui, se algum sindicato, se algum lugar exigir, se usa, e aí você só cuida para não utilizar um motivo comprometedor aqui, né? Normalmente também acaba sendo um motivo meio evasivo assim também, né? Ninguém vai dar o real motivo, né? Ó, incompatibilidade com a chefia, ou, né? Ninguém vai dar o real motivo. Isso pode ser um controle para nós, né? Mas para colocar lá na carta do aviso é uma outra história, né? Ok, então? Ah, isso, pode ser. Porque o governo chama motivos, né? Lá na tabela do e-social ele chama motivos, nós chamamos causa, né? São as palavras, né, gente? É um jogo de palavras. Legal. Então, voltando lá para o nosso aviso prévio, né? Então, aqui dentro a gente tem, poderia usar sempre, poderia usar só quando é trabalhado, mas de qualquer maneira, se você calcular uma rescisão aqui e tem alguma historinha de aviso prévio, de lá ele grava para cá também.
Não sei se o trabalhado, tá? Mas o indenizado vem para cá também, tá? Então, eu aconselho iniciar aqui pelo gerar, porque daí você põe, né, a data do aviso, a causa, e pede para ele buscar, porque hoje tem essa história dos 3 dias, para a gente fazer muita conta, pode errar. Então, se fizer por aqui, o sistema mesmo calcula e grava, né? Qual é o tipo de redução, o tipo de aviso, aí tem umas perguntas aqui que você precisa responder, né? Quem está usando hoje já sabe. Aqui em cima, data de admissão e demissão não é obrigatório. É porque às vezes a empresa precisa desligar em massa. Eu vou desligar todo mundo, vamos pensar no pessoal de safra, ou né? Vou desligar todo mundo que entrou em janeiro desse ano, vou desligar todo mundo que eu admiti em fevereiro, então. Mas não é obrigatório, você pode muito bem, aqui na seleção, dizer quem que você quer gerar esse aviso. E uma vez que ele gerou, ele fica gravado aqui no cadastrar. Como ela é assim uma tela multiempresa, né? Vocês veem que lá em cima ele grava de qual empresa e os dados todos aqui. Porque também a gente sentiu necessidade dessa tela. Porque se for para cancelar, por exemplo, está trabalhando o aviso, e aí a empresa e o empregado voltam atrás no pedido. Não, decidiram voltar, tal. Aí vem aqui e manda um cancelamento. Isso aqui vai de novo no S2250 dizendo que cancelou. Então, por isso daí teria que estar registrado aqui, né? Mas se for só para voltar atrás e quer excluir lá com S3000, às vezes antes de começar, pode ser assim também. Excluindo aqui, o sistema vai gerar um S3000. Então, isso é o fato do aviso prévio. Qual é a vantagem de quando eu gerei por ali? É porque daí no calcular, ele já traz os dados de lá, então fica bem melhor, né? Quando eu dei a carta do aviso, eu botei aqueles dados e agora ele carrega com as mesmas datas, causas, né? Fica bem bacana isso. Bom, uma vez que eu tiver um aviso aqui informado, eu vou gerar um para a gente poder ter uma situação. Não sei se você já tem algum gerado, né? Mas eu acho que não. Que a minha empresa era 29. Tá aqui, eu tenho um 29. Tá, no dia 20 de maio, ó, eu avisei. Então tá. Então significa que se eu vier aqui, talvez eu até já gerei, né, esse não periódicos. Ele já deveria gerar esse S2250, tá? Vamos ver. Não, ele só tem ainda esse afastamento. Então vamos lá, talvez a gente até já enviou. Como ele está agora mandando tudo que é do passado, né? Não enviou. Opa, tem que botar uma data maior aqui. Quando você quer ver algo que já foi gerado antes, né? Tem que sempre dar um ajuste aqui nessa data de consulta, tá? Engraçado, ele não encontrou. Eu vou fazer o seguinte, como a gente inclui muito, eu vou excluir essa informação aqui. Viu? Esse aqui tá meio fora do colaborador, está com afastamento na data do aviso prévio. Isso é uma coisa que o sistema não checa, ele gera o aviso mesmo que ele está afastado, tá? Então, vamos ver, era 20 de maio. Já está demitido. Ele já está demitido no dia 20 de maio. Eu vou ter que excluir, então, a rescisão. Vamos fazer tudo de trás para frente aqui. Agora, vamos ver se ele me deixa excluir o aviso.
Ah, daí ele já excluiu aqui também. Ah, não tenho mais nada para ela aqui. A prisão está quase toda demitida já. Bom, não devo mais ter nada então para 29. Vamos ver aqui. Empresa. Bom, então vamos começar do início. Eu vou fazer um gerar aqui de aviso prévio trabalhado para essa mesma. Eu até acho que eu vou fazer para a mesma, às vezes não é muito bom, mas deixa eu ver se eu já tinha alguma coisa para ela. Nós começamos a gerar tudo em maio, né? Às vezes na consulta a gente pode usar assim, ó, 1/10, no resumo aqui, ó, esse título é resumo, né? Então no resumo, se eu tenho 1/10, né? Então vamos ver se eu tenho 1/10 aqui. Não tenho nada, nem ela não mandei ainda, ó, na verdade. Acho que como ela estava demitida, ela não foi quando eu fechei aqui os admitidos. Então vamos lá, vou gerar ela de novo. Ele nem consegue achar ela, acho que eu tô com um break nela aqui. Vou ter que demitir uma outra pessoa, então vamos achar outro. Bom, data do aviso. Agora a gente está em junho, maio, então vou avisar lá no final de abril. Vou avisar lá no dia... Vou voltar aqui. 25 de abril. Causa da demissão, 2. Aqui você já começa a ter escolhas, né? Quer buscar a quantidade, quer informar aqui a quantidade, quer buscar conforme o sindicato, quer buscar conforme o sindicato mais acréscimo. Tem lá os 3 dias, né? Para cada ano. O tipo de aviso, trabalhado. Eu não vou botar o acréscimo trabalhado, tá vendo? Eu vou botar ele trabalhado. A redução da jornada. Mesmo que ainda nem falei com o trabalhador, nesse S2250 que a gente vai gerar, eu preciso dizer se ele vai ser redução de 2 horas ou de 7 dias. Normalmente fica nos 7 dias. Se depois que ele assinar mudar, daí você vem aqui e muda para gerar correto para o governo. A data de pagamento não precisa colocar, a não ser que você já queira expressar uma data certa, né? Não deixe de calcular. Se você tem os 3 dias, sim, Laura. Se o teu sindicato, né, se você é um CLT normal, eu entendo que sim, tá? É que como tem na área pública que não tem, pode ser também às vezes cooperados que não tem, né? Verifica estabilidade, sim, verifica se eu estou naquela, né, na causa de desligamento lá antes da data base do sindicato. Ok? Venho para a seleção, vou ter que escolher uma pessoa que não seja a 10, né? Que já vi que a 10 eu estou com problema. Eu já afastei quase todo mundo, né? Vamos ver se eu vou demitir as meninas. Vamos ver se ela vai estar ativa nessa data. 25 de abril, pode ser. Término com erros. O colaborador está em estabilidade. Então eu vou pedir para ele não verificar a estabilidade. Será que eu posso? Não.
porque eu quero demitir, né? Vamos ver se ele vai deixar eu ir lá de novo. Lá na empresa, claro, se tiver instabilidade, vocês, né, vão entrar em alerta. Mas aqui, só preciso de um modelo, né? Agora deu certo. Então, isso que eu gerei veio parar aqui no cadastrar. Empresa 29.160. Ele só está me alertando que está em instabilidade, mas eu estou demitindo mesmo assim, né? Aí ele registrou tudo aqui, que o aviso está trabalhado, né? Que foi com redução dos dias corridos, quantos dias. Não encontrou acréscimo porque não, né, não tem um ano ainda, acho que entrou no ano passado. A data de pagamento vai ser 1/6, a data de demissão 25 de maio. Ok, então tá aqui gravado. Se eu for calcular a rescisão dela, bom, antes de calcular eu vou tentar gerar o não periódicos, né? Porque talvez isso aconteceu um mês antes, eu não ia ter o cálculo da rescisão lá atrás. Então, para o aviso, é só vir no gerar não periódicos, não precisa fazer fechamento de rescisão, tá? Processa. E já vem aqui para a consulta de pendências. E tá aqui, então, nosso 2250, aguardando o envio automático, né? Lá para o governo. Bom, aqui eu posso então deixar, daqui a pouco ele irá, né? E a gente pode calcular a rescisão. Eu acho que essa também era a minha lógica aqui. Eu fiz uma explicação da complementar, mas deixa eu calcular aqui. Então, vem aqui o nosso empregado, olha só. Quando eu coloco os dados dele, o cadastro, já veio tudo preenchido que estava lá. Tem uma vantagem de a gente fazer por lá o início de tudo, né? E daí tá aqui. Não tá trabalhando? Daí depois ela tem o afastamento. Isso é uma coisa que o nosso gerar lá não checa. Então eu vou ter que cancelar algum afastamento dela aqui para poder passar. Era o auxílio doença que eu fiz hoje. Vou excluir. Esse aqui também. Não, esse dá, né? Licença médica, ela vai voltar antes. É 16, então esse dá. Alguém de vocês já usa esse modelo hoje de começar com o aviso para depois aproveitar aqui no cálculo? Mas viram como é interessante, né? E aí vocês podem fazer a carta também, sair por aqui. Tem que adequar a carta, né? Se tem uma específica. Se for a da sênior, até já existe. Então, isso é a única coisa, porque daí na carta, antes de eu calcular aqui, vamos lá para a carta. Na hora do listar, hoje você listaria as cartas aqui. O aviso indenizado para ficar gravado também é bom, né, Laura? Hoje você faria a listagem da carta aqui. Com o uso daquele cadastrar ali do aviso prévio, você viria aqui para fazer a listagem da carta. Então, quem tem algum modelo customizado, poderia customizar para cá também, porque qual é a vantagem? Já está tudo gravado, não precisa botar os dados tudo na tela de entrada. Então, aqui, ó, rescisões calculadas ou não. Ele é um modelo muito parecido com o outro, só que o que a gente tem de vantagem é que essa tela de entrada é mais reduzida, né? Por quê? Porque eu
Eu já disse tudo lá, né? Então eu só digo quem é a pessoa que eu quero listar. Já veio tudo. E ele não carrega. Lembra que a gente falou dos 7 dias? Isso ele não carrega, tá? Ó, vem as datas, vem tudo, mas não carrega aqui porque tem que ser preenchimento pelo trabalhador. Aí se for as 2 horas a gente muda lá, senão tá tudo certo. Então o modelo normal tá aqui. Se tem um modelo customizado, aí pede para ajustar para listar por aqui também. Bom, então vamos lá. Tá aqui ela agora, acho que agora a gente vai conseguir desligar, né? Ele continua me dizendo que ela está em estabilidade, que eu não podia demitir, mas eu vou insistir. Então, inclusive, né, ele achou os 25 dias, os 14 de aviso que é... Opa, que ele achou aviso? 25 de abril. Ai, de onde é que sobrou esses 14 dias? Porque eu mandei ela trabalhar tudo e ela trabalhou. O aviso foi lá em 25 de abril. A demissão em 25 de... Talvez só se ele está fazendo conta da estabilidade, tá? Acho que é isso. Porque daí ele vai contar a estabilidade, vai contar o aviso depois. Daí ele acaba achando esse indenizado aqui. Depois a gente só faz essa confirmação. Mas então tá, se não quiser pagar, seria só zerar aqui, né? Gratificação, estabilidade, salário final do aviso, tá? Bota aqui qualquer valor só para saldo, né? Não. Nunca é trabalhado. Tem que excluir as fichas. Agora ele não calcula mais, né? Tem que excluir a ficha. Opa. É um trabalho, né? Fazer de trás para frente. 1º de maio, não. Tem que achar aqui. Abril e maio. Vocês viram que agora tem esse excluir aqui da ficha financeira, né? Puxa, tem que abrir mais um pouquinho. Onde será que ele guardou que está totalizado, né? Vou ter que mexer em tudo aqui. É que o sistema passou a barrar, né? Para a gente não mexer em cálculo que a gente já enviou. Agora vamos ver se eu consigo burlar ele ou não, né? Cancelar aqui. Ah, eu sei o que é. Não... Vou posicionar ele. Pronto, consegui excluir. Para agora a gente calcular esses... vamos fazer mais uma coisa. Vamos espiar aqui qual é a data de estabilidade que ela tem. Até 9 de maio. Por conta de um retorno de férias. Então, por isso que ele pegou lá de 25 de abril até 9 de maio, ele contou os 14 dias. Porque não posso fazer os dois concomitantes. Então, ele indenizou para frente. O sistema é muito bom, né? Bom, acho que agora vai. Ele vai acusar a estabilidade, vai achar os 14 dias aqui. Se eu não quiser pagar aqui, eu apago, né? E agora vai. Fazer as telas ficarem menores. Bom, aí calcular a rescisão é um cálculo normal, né? Então, está calculado. Agora, para eu ir lá no e-social, até vou pular esse slide aqui, porque eu acho que eu fiz uma sequência. Aqui, ó. Então, lá no e-social, como é que é? Eu tenho que fazer o fechamento da demissão. O aviso não, o aviso a gente já viu que é direto, né? O gerar não periódicos. Faço o fechamento, aí eu vou para o gerar não periódicos e depois a consulta de pendência. Saiu mais alguém? Vou lá, faço fechamento. Então, assim como eu faço o fechamento de admissão, eu também tenho que fazer o fechamento do desligamento. E isso por quê? Vamos supor, eu acabei de calcular a demissão, mas pode ser que eu ainda tivesse algumas coisas para ajustar. Daqui a pouco vem um desconto de farmácia que eu não pesquisei ainda, tenho que ir lá verificar se não tinha
né, alguma quitação interna de que coisas que teriam que ser cobradas. Então, assim, não quer dizer que porque eu calculei a rescisão, que ela já está pronta para ser enviada. Por isso que a Sênior criou esse caminho aqui, para você chegar aqui, ele lhe mostrar todos que você tem com o cálculo de rescisão, pronto, né? Ai, não escolhi bem, né? A data foi para frente. Hoje é só... Não, hoje eu já estou no dia 11/6, tá? Vamos ver o que é o azul, ele tá querendo alguma outra coisa. Então, assim, aqui poderia aparecer, sei lá, 10, 15 que eu desliguei. E aí eu só marco aquele que eu realmente tiver pronto para enviar. Quando ficou azul, a gente tem aqui também a questão da legenda. O azul ele vai dizer assim, ó, existem envios ao e-social com data posterior à data de desligamento. Eu vou ter que cancelar. Como eu cancelei aquele afastamento, alguma coisa assim, ou até o próprio 1.200 daquela folha, vai que eu já tivesse enviado, né? Então eu vou ter que ver o que eu tenho para enviar dele ainda. E talvez algumas coisas até para excluir. Ó, tá vendo? Ele tem uma exclusão aqui daquele afastamento que eu acabei de excluir, que eu tenho que mandar. Até aqui, vamos ver se eu boto um data desde maio, para ver se tem mais alguma coisa. Não, só isso. Pessoal, tá todo mundo me acompanhando? Tudo certo? Bom, então esse S3000 vai eliminar aquela informação que a gente tem lá, e daí talvez depois eu vou conseguir gerar, a não ser que eu tenha algum outro S aqui que já tenha ido dessa competência a maio, talvez, que eu tenha que fazer novamente. Tá, deixa eu ver a pergunta do Cássio. Tive alguns erros em clientes onde o sistema retorna como se alguém tivesse mudado algo manualmente nesses envios do S1200. Já teve algum caso assim? Manualmente? Quer dizer, já tinha enviado um S1200 e queria enviar de novo, é isso? Ah, é? E tem mais de um usuário acessando a base? Com possibilidade de fazer isso? Tá, como eu falei no primeiro dia, a gente está meio que desbravando, né, algumas coisas. E aí realmente não vi isso ainda não. Bem, aqui nosso S3000 já retornou ok, né, não está mais pendente. E nós vamos lá então fazer o nosso fechamento da demissão. Vamos ver se agora vai. Ainda continua azul. Vamos ver o que é. Existem envios com data posterior à data de desligamento. Ainda tem outras coisas. Vocês já viram que eu também, talvez seja a minha folha, tá? Que eu deveria talvez aqui no envio da folha de maio, selecionar ela para ver se tem alguma coisa que eu já enviei. Ah, talvez tenha de abril também. Deixa eu botar uma outra folha aqui. Às vezes a gente vai parar nos lugares assim, obscuros, né? Gerar num periódico, será que ainda tem alguma coisa para ela? Não tem mais. Agora eu fui parar numa situação que eu também não consigo resolver. Pois é, eu já coloquei. Vi que eu coloquei março lá, né? Ah, tá, como eu tô em 2016, ah, tá certo. Vamos botar lá em 1/1/2016. Vamos ver. Não, também não tem. Eu vou aqui na pesquisa tentar colocar o cadastro dela aqui. Vocês viram que a gente não... Opa, deixa eu olhar lá, ele é um final 34. O nosso copiar-colar aqui não ficou muito bom, né? Mas espero que a Sênior resolva isso com o tempo. Era 34, né?
E agora? Tem bastante coisa para ela, claro, de todo o passado, né? Tem uns aqui que foram mandados. Ah, eu sei o que que é, gente. Tô eu aqui esquecendo. Calma lá. Calma lá, deixa eu ver aqui. Ó. Aqui no fechamento de demissão, é que ele mesmo vai excluir. Aqui, se eu marcar e tentar processar, ele vai vir com essa mensagem, eu estava esquecendo. Se tiver algum arquivo daqueles S220506, né? Coisas que estão após a data da demissão, aí ele mesmo vai excluir. Quando fica ali em azul e você marca mesmo assim e processa, ele te traz essa mensagem. Ó, foram selecionados colaboradores que possuem envios posteriores à data do desligamento. Para o E-Social, destacados em azul. Serão gerados eventos de exclusão S3000 que deverão ser processados na tela de gerar não periódicos. Deseja realmente fechar a demissão desses colaboradores? Você tem que responder sim. Se você respondeu não, a única saída vai ser você cancelar a demissão e fazê-la de novo, para ele poder vir aqui e achar essa linha azul com essa mensagem, tá? Não tem outro jeito de fazer. Então, eu vou botar um sim. Eu mesmo estava esquecendo que isso acontece. E daí, no gerar não periódicos, ele vai gerar o S3000 para excluir aquilo que estava depois. Ah, eu tinha enviado em 25 de maio, não pode ser nem na mesma data, né? É uma alteração provavelmente de endereço, né? Alguma situação que talvez a gente até ficou testando aqui na outra semana. Então, agora sim, vou mandar esse 3000. Esse aqui ficou numa outra cor. Esta cor possui pendência a ser enviada ou envio pendente do mesmo layout. Então, eu tenho realmente uma pendência, vou marcar para processar e enviar. Vou lá na consulta de pendências agora. O S3000 está ali. Então, gente, aquela rescisão que fica azul e não tem nada no gerar não periódicos é porque você deve marcar e responder sim àquela pergunta, tá? Senão ele fica bloqueado aqui mesmo. É que, na verdade, é assim, a data é que está posterior à demissão, ou igual, né? Então, não importa se eu gerei hoje, mas é uma coisa antes da demissão, eu posso deixar lá. O problema é algo que fica depois. O que que eu vi de alguns casos de cliente? Empresas que já fazem lançamentos futuros, por exemplo, de alteração de cargo, de alteração de salário, já faz um histórico futuro. O S2206 e o S2205, eles não têm problema de data futura, né? Ele só fica preocupado, né? Assim, fica controlando nos afastamentos, né? Nas rescisões, mas no mais a data futura não atrapalha. Então, se eu for lá e botar uma alteração de cargo lá para 1 de 11 de 2018, quando eu gerar aqui ele já vai, a não ser que eu não marque ele, mas ele vai aparecer no meu gerar no periódicos. E se eu mandar, o governo aceita também. Ele já fica com aquilo lá para valer a partir de 1 de 11. Então, aí se nesse inteirinho você faz a demissão, é onde cria o problema para nós, que fica essa linha azul ali, porque eu tenho informações de futuro para ele. E o S2206 e o 05, eu não consigo fazer ele gerar um S3000, né? Ah, mas então eu vou lá na frente e vou cancelar aquela alteração de cargo, de salário que está lá. Não adianta, o sistema não vai gerar um S3000 por isso. Ele no máximo vai gerar um retificador. Ah, legal, Renata, até. No máximo ele vai gerar um retificador. Então, a única forma de eu gerar esse S3000 é aqui, na hora do cálculo. Legal, então vamos ver se já voltou meu S3000, voltou. E agora, o meu gerar não periódicos vai me permitir, né? Então, agora o meu S2299 está
na cor normal para a gente poder enviar. E eu vou processar. Log de erros. Bom, então ele apareceu com erros e no log ele está me dizendo que eu tenho que gerar tabelas, né? Que o S1010 está faltando aqui para muitas rubricas. Então lá vou eu gerar tabelas. Tá vendo como o sistema vai nos avisando de tudo que a gente tem que fazer? Então é uma constante isso, né? Bom, ele encontrou 10 aqui tabelas, né? 10 rubricas geradas. E eu já posso ir aqui na consulta de pendência para verificar. Bom, agora é o tempo de o governo nos devolver para a gente poder gerar a rescisão. E esse é um tempo normal mesmo, que vocês também terão lá, porque vai ter que esperar. Se eu tenho que mandar uma tabela antes, tem que esperar ela voltar, né? Se eu tenho que excluir algo antes, eu tenho que esperar voltar, e assim vai. Por isso também, embora seja rápido, né? Vocês podem ver aqui que os arquivos vão e voltam muito rapidamente. Isso pode me dar um atraso em qualquer geração, né? Imagine que a partir de julho, esse grupo que entrou agora já vai depender disso daqui para recolher o FGTS do empregado, né? Até a data de pagamento. Então, a gente também não pode deixar assim para a última hora, principalmente essas primeiras vezes, né? Onde eu posso não ter enviado todas as rubricas, né? Posso não ter gerado, né, as coisas. Então, tem muita tabela ainda, muita coisa para alimentar, né? Bom, agora foi. Vamos ver agora se aqui no Gerar Não Periódicos ele me permite enviar. Olha, agora foi sucesso aqui. E vocês estão vendo como tem S3000 aqui? Naquela hora ele mostrou uma linha só, né? Mas olha quantos que tem. Ó, 4 de 6. 4 de 6, eu tinha 2. Ele só me mostrou um, né? Bom, a gente pode também salvar o XML aqui, só para dar uma olhada nesse arquivo, enquanto ele ainda não retorna. Então, aqui dentro a gente consegue ver, né? O motivo do desligamento lá no e-social, a data projetada, né? Do aviso que ele está saindo aí no mesmo dia. Se cumpriu parcialmente, ó, tá vendo que a gente poderia ter mudado, né, essa opção. E aí ele começa com os pagamentos. Isso aqui é muito parecido com o S1200, que a gente cria um identificador de demonstrativo, é um código, e depois vai listando por estabelecimento e por código de lotação, né? Aí a descrição das verbas. Então, esse aqui é a nossa rubrica 85, né? Na verdade, a gente gerou com esse número enorme aqui. E aí a tabela, a quantidade que está na nossa referência e o valor dessa rubrica. E assim ele vai listando todas. Né? 10, 39, tudo isso aqui é a rubrica com seus valores. E aí, aqui se está exposto a aposentadoria, né? Se tem direito à aposentadoria especial. E se tinha múltiplos vínculos, eu coloquei aqui que tinha múltiplos vínculos numa outra empresa, ó. Tinha colocado lá o valor, ele trouxe aqui também. E com isso, o governo, na hora que retornar, ele já vai mandar o cálculo da previdência, se bateu, desse trabalhador aqui. Vamos lá ver como é que tá. Ele retornou com eu. Opa, vamos ver o que deu no nosso erro. Ainda parece que ficou algum lá. Não pode existir qualquer evento para o vínculo trabalhista com data posterior à data do desligamento. Não deve, essa crítica que o sistema nosso fez, mandou eu excluir antes, né? Mas ainda deve ter ficado algum lá. Não deve existir qualquer evento para o vínculo
no evento de desligamento com data posterior à data de desligamento, data final da quarentena ou da data projetada para o término do aviso prévio indenizado, quando houver. Não deve existir qualquer evento periódico de apuração que compreenda ou seja posterior ao mês do desligamento. A exceção a essa regra se restringe aos seguintes eventos: monitoração da saúde, que a gente não está mandando ainda, pagamento, reintegração, remuneração em algumas situações específicas e alteração contratual, quando data de efeito for igual ou anterior à data de desligamento, quarentena ou aviso indenizado. Então, assim, eu acho que os não periódicos eu até consegui excluir tudo, mas eu devo ter algum desses periódicos aqui que eu quis excluir e ele não excluiu, né? A folha do mês 5, também não sei se ela já tinha sido enviada, mas eu acho que sim. Só se eu fizer o seguinte, eu excluir essa definição de cálculo aqui e vou excluir também esse, acho que é o último, né? Vou excluir esse de abril também. Esse que não tem nada para enviar. E agora eu não sei aonde que, se ele tinha enviado, como é que ele iria excluir, né? Que pena. Então eu escolhi uma pessoa aqui que não deu certo para eu enviar. Vou ter que calcular uma outra pessoa aqui. Eu tenho que efetuar a seleção de um. Eu acho que não vai... Bom, estou até aqui, ainda já poderia até definir o meu de junho, né? Já que eu não... Agora a gente já está em junho e ele não me deixou enviar ela. Difícil descobrir. Ainda mais porque aqui é um tal de vai e vem, que não sei o que eu tenho de recurso agora, tá? Teria que estudar um pouquinho. Se eu enviar de novo, ele vai voltar com erro igual. Vou tentar demitir um outro. Agora sem aviso trabalhado. Vamos lá. Quem que eu tenho para demitir agora? Vou tentar excluir os afastamentos antes. Falta aqui em 8, esse aqui. Vou excluir. De 4, esse aqui voltou em 8 de 4, tá? Então, acho que agora vai. Vou tentar gerar o não periódicos para ver se ele vai excluir aquele afastamento. Ó, vai. Tá, então ele vai tentar excluir, aí eu posso desligar. Vou desligar hoje. Não, vou desligar dia 1º. Também estou pagando tudo aqui, né, gente? Vamos lá. Pelo menos para a gente poder mandar um. Então, o nosso caminho, fechamento da demissão, mostra na sequência marca, né? E processa. Vamos para o gerar não periódicos.
tá aqui ela, agora tudo certo, vamos ver se não vai dar nenhum erro. Término com erro de novo. Eu tenho que gerar as rubricas de novo. Então tá, vamos lá. Ele disse que ela tem a 9219, olhem essa aqui, essa mensagem interessante, ó. O colaborador possui rubricas 9219, verifique o cadastro de desconto de plano. Porque daí ele tem que estar aqui com os valores do plano aberto por titular ou dependente, senão ele vai rejeitar também. Então eu vou ter que colocar, porque só usei a rescisão, né? Cálculo é o de mês 6. Espero que ele pegue. E tenho que gerar tabelas de novo, porque faltou rubrica. Bom, aquele S3000 já tinha ido, agora só falta essas rubricas para a gente ver se a rescisão vai. Bom, já está aguardando o retorno. Estou com ele bem alto. Agora que a gente queria que fosse bem rápido, né? Tá aí aguardando o retorno ainda. Bom, vamos então voltar aqui para o nosso slide, porque eu acho que eu tinha algo para falar aqui antes que eu pulei, né? Que é o caso do 2399. Então, o trabalhador sem vínculo também é do mesmo jeito. Ou você vai calcular uma rescisão para ele, e tendo ali os valores, o que for, ou você pode ir direto no nosso histórico de afastamento também, e criar uma situação 7 para ele lá. Isso também vale, tá? Bom, a rescisão complementar já era mais ou menos o que eu tinha falado antes, né? Que a gente continua, né? Ou fazendo cálculo 15 ou 13, 14, né? Faz a complementar normal e, é claro, depois quando a gente gerar, é que o sistema vai somar a original com a complementar e vai mandar como retificadora. Obviamente que se for um mês já fechado, então assim, vamos supor que eu demiti o empregado em maio e agora em junho ele vem reclamar o direito de alguma hora extra que eu não paguei. Então eu vou ter que fazer uma complementar ao mês de maio. Nesse caso, se o meu maio já estiver fechado, né, vamos supor que seja agora depois do dia 7, aí eu tenho que reabrir maio para depois poder enviar o 2299 retificado e aí refazer os cálculos do meu mês de maio, porque eu estou pagando algo que deveria ser lá de maio. Isso, o fechamento da folha vai ser amanhã. É que a rescisão, ela é quase que um demonstrativo mini, assim, da folha. Eu já queria mostrar hoje para vocês. Bom, aqui voltou, então eu acho que agora eu vou conseguir enviar minha rescisão.
agora sim. E espero que o governo não rejeite essa também, para a gente poder ter o arquivo de retorno, para vocês verem. E como ela tem todas essas informações ali de... Vamos ver aqui, vamos ver o XML dela. Então, aqui a gente tem a data do desligamento, a data projetada do aviso, ela sempre vai, tá? E daí aqui tinha também pensão, também os dados da pensão. Aí todas as rubricas. Aqui então a informação do plano de saúde. Eu não sabia exatamente qual era o valor, eu chutei R$100 e ele aceitou. Eu até achei que ele ia checar. E aqui o grau de exposição da aposentadoria especial. Montou aqui o recibo da rescisão. E aí foi. Aqui já deu um comprimento aqui 4, que deve ser o que foi indenizado, né? E vamos ver. Opa, ainda aguardando o retorno. Tem uma parte também que ainda não foi bem esclarecida, que é com a Caixa, né? A Caixa tem a informação de como vai tratar o FGTS, mas lá ainda não explicou nada, assim, né? A gente não viu, né? Não é que não explicou, né? Teoria tem, né? A gente não tem ainda a página lá dentro do site da Caixa para poder ver como é que vai gerar esse FGTS. Bom, então aqui o 2299 retornou. A gente pode visualizar o que o E-Social mandou junto. Que ele mandou esse S5001. Aqui dentro, então, a gente tem o cálculo da contribuição previdenciária do segurado, que o governo nos devolve assim, ó. Ele calculou que é 210 e nós mandamos o evento descontando 210, ou seja, eu não tenho diferenças, né? Ele também manda as bases de cálculo. Deixa eu ver aqui que uma delas vai ter a base. Será que era mais para cima? Ah, estava aqui, ó. Então, a base de cálculo é dos 2.187, que era a previdência, o valor desse, né, correspondente aqui era 196, aí tinha uma outra, acho que era 13º, né? Esse aqui é mensal, era 175 e o valor descontado de R$14. Então, essa soma que acabou dando 210,87, que ele entende que é normal. Bom, para todo S2299 que retorna, o governo manda esse 5.001. Só que é claro que se você tiver muitas demissões ou depois da folha, vai voltar também para cada 1.200. A Sênior fez o quê? Ela preparou aqui um listar. Eu não sei se ele já está pegando do 2299, mas do 1.200 aqui já funciona bem, tá? E aí eu peço para ele, então, buscar tudo que eu recebi de 5.001 para executar num relatório. Esse aqui já é o meu mês 6, né? Não sei se ele vai conseguir entender isso. Olha, né? Que achou? Olha, então assim, aquele nosso, né, aquela leitura, visualização ali individual, aqui ele totaliza, ele dá os totais por empresa. Então, se eu tivesse 5, 10, 15 desligamentos, aqui eu teria o total deles.
E olha que bacana que a Sênior preparou. Aqui do lado, já mostrando se havia alguma diferença. Geralmente, assim, eu já peguei alguns casos meus aqui de teste com diferença, que era o quê? A rubrica que não estava corretamente assinalada, né? Eu não entendia que aquilo ali era uma base ou algo assim. Então, eu consegui, né, ter isso. E aqui ele vai retornando, ó, fica bem bacana para... Claro, é um relatório ainda simples, né, que está só meio que lendo em cima daquele retorno, né, do e-social, mas já ajuda bastante para você ver. Com isso aqui, depois com a empresa inteira, você pode até checar, a gente vai ver isso na próxima aula, você pode até checar para ver se fechou com o nosso resumo de folha, né? Então aqui deu certo, né? Porque a gente mandou e depois amanhã a gente vai ver, na próxima aula a gente vai ver o 1.200, aqui porque eu já fiz alguns testes, eu já tenho ele aqui, ó. Ele também retorna o 5.001 e o 1.210, deixa eu ver se eu tenho algum 1.210, tem. O 1.210 retorna o 5.002, que é o do imposto de renda, né? Porque o 1.210 é o regime de caixa. Então, vai facilitar bastante com esses relatórios aqui que a Sênior está disponibilizando. Ó, eu posso pegar o 5.002 também, tentar pegar outra competência aqui. Embora eu já excluí, né? Não sei o que vai acontecer na minha base. Mas, então assim, na próxima aula a gente estuda até um pouco melhor. Mas já é interessante porque a gente já viu alguns retornos aqui dessa rescisão também. Claro, agora, com essa rescisão informada, no final do mês, junto com toda a folha, a gente vai poder gerar aqueles S.1200, né, no caso aqui seria só um S.1210 dessa trabalhadora que foi desligada. Bom, então, tá, Inácio, é porque tem uma dúvida, então deixamos. A diferença de centavos pode dar sim. Eu já vi na parte da Previdência, eles, por exemplo, eles estão truncando tudo. Então, eles não arredondam nada. E nós, no nosso sistema, arredondamos. Eles calculam tudo aberto. Nós também calculamos alguma coisa aberta, mas para nós é tipo um cálculo individual por pessoa. E o deles lá, eu acho que eles calculam no fim de tudo. Não sei, tem que ver, né, aqui, mas eu já encontrei centavos sim, tá? Eu acho que isso aí vai ser difícil até a gente arredondar completamente, porque como nós fazemos o cálculo por empregado, sempre vai dar uma diferençazinha lá no final, né? Bom, vamos ver o que mais nós ainda tínhamos. A questão do desligamento aqui, que eu acabei esquecendo, isso aqui a gente chegou a ver, né? Eu acabei esquecendo de falar, de mostrar para vocês, e no finalzinho aqui ainda vamos tentar, que eu poderia, no caso, por exemplo, se fosse um diretor saindo, eu não tenho nada para pagar para ele, venho aqui e só faço a informação da situação 7 demitido com uma causa. Né? Se for um diretor que eu não tenho nada para pagar, isso aqui é suficiente para o Sistema Geral 2399. Não quer dizer que você tem que calcular uma rescisão para ele. Você só vai calcular se você tem algum valor para pagar. Certo? Até lembrando, porque no final do mês daí ele não vai ter o 1.200, né? Então, se informar aqui também vai dar certo, tá? Bom, essa aqui também era a nossa consulta, né, de desligamentos. E se tiver, aqui eu tinha deixado aquela dica da linha azul, né? Então a gente tinha lá aquelas exclusões para fazer, aonde o colaborador aparece em cor azul e você responde o sim para aquela pergunta para que ele exclua lá no futuro, tá?
Bom, ficamos ainda com a pendência da reintegração, mas nós colocaremos isso então na próxima aula para a gente fechar esse assunto dos colaboradores.